Neste vídeo, vou te ensinar a como precificar a sua automação e negociar com o seu futuro próximo cliente. Mas antes disso, eu preciso te explicar como funciona aí o mercado de automações. Para você que está começando, a gente assiste muitos vídeos aí no YouTube e ninguém te explica muito bem. Aí você acha que é interessante criar uma agência de automação onde a empresa entra em contato com você ou você entra em contato com a empresa e cria uma solução de negócio para aquela empresa. Beleza, até certo ponto está correto. Só que você não tem um segmento específico. Então você depende da demanda do cliente. Por exemplo, digamos que alguém uma empresa, uma concessionária, entrou em contato com você, com a sua empresa, e pediu para você fazer um orçamento de uma automação que vai atender aos clientes, fazer cotações, buscar tabela FIPE, enviar fotos de veículos que estão disponíveis, tirar dúvida do cliente, agendar e muito mais. Como você provavelmente nunca criou uma automação para concessionária, o que você vai fazer? Vai pedir um tempo para poder criar essa automação. Você vai pedir, eu vou te cobrar uma média aí. Você vai pensar, não, eu nunca criei isso, mas eu tenho uma ideia de como vou criar. Acho que eu vou demorar umas 2 semanas até criar essa automação e testá-la. Então, você vai virar para o cliente e falar assim, eu preciso de umas 2 semanas para criar essa automação, vou te cobrar aí, em média, R$5.000. Porque você vai fazer a conta, né? 2 semanas de trabalho não pode ser menos de R$5.000. E a mensalidade, eu vou ter que colocar um pouquinho mais alto, porque eu ainda nunca trabalhei nessa área. Vou colocar aqui R$600 por mês. Aí você vai e fala isso com o cliente. Você vai levar 2 semanas para poder entregar essa automação e vai cobrar aí R$5.000, no mínimo, né? R$5.000 para criar a automação. E uma taxa de atualização e manutenção de R$600 por mês. Aí, o seu mesmo cliente, ele está... Geralmente, quando o cara vai fazer uma cotação, né, vai fazer um orçamento, ele não faz em um local apenas. Ele vai pesquisar na internet, ver se encontra algum concorrente seu para pedir o mesmo orçamento e para ver qual vai ser o valor. Isso, qualquer pessoa sensata vai fazer isso, né? Se o cara já é um empresário, o cara mexe com carro, o cara vai cotar, isso é certeza absoluta. Aí, por acaso, ele conseguiu localizar uma empresa que é a mesma coisa da sua empresa, que cria automação. Só que essa empresa ela é especializada em criar automações só para concessionárias. Mano, aí ferrou. Aí ferrou para você. Por quê? Na hora que ele entrar em contato com essa empresa, digamos que o cara já tem 1 ano de mercado, que seja. É 1 ano que ele já tem de experiência com o fluxo já pronto. Você tá ligado? Quando o cliente já passar para ele a demanda, ele já vai falar assim, por exemplo, não, eu faço esse fluxo para você, ele já tem o fluxo pronto, ele já tem toda a experiência, tudo pronto. É só alterar praticamente ele vai só alterar o prompt e fazer alguns ajustes para aquela empresa. Ele vai virar para o cliente e falar assim, eu vou te cobrar R$990 para fazer a implementação e vou te cobrar R$300 por mês de taxa de atualização e manutenção. Te entrego amanhã. Demora 1 dia para te entregar a automação. Você está me entendendo onde estou querendo chegar? Quem sabe tudo não sabe nada. Quem sabe tudo não faz nada. Beleza, existe as empresas que podem criar qualquer tipo de solução? Existe. Mas você escalar isso aí e ganhar dinheiro é muito mais difícil. Você não concorda? Eu estou te mostrando por A mais B. Eu foco em ramos específicos. Eu até vou deixar, mas não vai lá ainda não. Eu vou deixar um link aqui de um vídeo meu, na descrição e no primeiro comentário fixado, da automação que eu uso para ganhar dinheiro. Eu vou te mostrar ela toda e também vou te fornecer ela. De uma forma, eu vou te fornecer ela. Mas calma, deixa eu te explicar que você tem que saber negociar também. Ainda o vídeo não acabou. No final, você vai lá e acessa esse vídeo, que ele vai te ajudar muito. Você vai ver a minha automação. Vou mostrar aqui a tela do meu celular, que eu preciso te mostrar como você vai precificar isso. De onde você vai tirar esses valores. Vamos lá, vamos para a tela. Primeira coisa, você precisa saber o valor, em média, né, que sai cada interação.
Eu aqui não tenho o valor da interação, mas eu consigo salvar as interações para depois fazer um cálculo. Eu sei que a minha automação, quando um cliente entra em contato, ele vai fazer algumas perguntas, o agente vai responder, meu agente chama Ana. Depois que ele pegar essas informações, ele vai criar o agendamento. Eu gasto, em média, no agendamento, não interação. Eu gasto, em média, para fazer um agendamento em torno de 25 centavos de reais. Eu pago em dólar, mas já estou convertendo isso, tá? Então eu pago em média, eu gasto em média 25 centavos de reais para cada agendamento médio. Mas o que eu quero que você pode fazer? O que eu quero que você faça, que vai ser o ideal? Se você focar em um segmento específico, por exemplo, concessionárias, você vai fazer o seguinte, você vai ter a automação pronta, você vai criar essa automação primeiro. Isso vai deixar o custo de implementação muito mais barato, então você vai ficar muito mais competitivo. Você vai focar mais na taxa mensal de atualização, que isso vai te trazer dinheiro assim para sempre, né? Enquanto você tiver a parceria com aquele cliente, o contrato com o cliente, você tem uma renda recorrente todos os meses. É isso que vai te trazer dinheiro, cara, no final das contas, a longo prazo. Eu recomendo você ter essa automação toda pronta, uma automação horizontal. Já expliquei sobre automação horizontal em outro vídeo. O que você vai fazer para te ajudar a fechar negócio e saber o quanto você vai cobrar mensal? Porque você vai ficar na dúvida, mas quantas mensagens, quantos agendamentos ele vai ter por mês? Porque a gente cobra aqui, o que é cobrado da gente é os tokens, né, que é a inteligência artificial gasta. Você tem que saber o quanto que ela gasta cada 1 milhão de tokens, isso é fácil de olhar. E você tem que saber o que você gasta para hospedar a sua automação em VPS, né, na nuvem, que é em torno aí de a partir de R$40 por mês. Mas aí, a partir de R$40 por mês, você coloca 3, 4 empresas na mesma solução, no mesmo VPS, fica R$10 para cada, dividido por empresa, entendeu? Então isso é barato. Então, o que você vai fazer? Esse passo, ele vai te ajudar a fechar negócio. Você vai abordar um cliente, eu sugiro você abordar os clientes da sua cidade, vai pessoalmente trocar uma ideia com os proprietários. É o que eu faço e o que funciona. Esquece um pouco de rede social. Ninguém te conhece em rede social. Não adianta ficar postando foto da automação, videozinho. Você ainda não é referência. Você está começando o trabalho. Você ainda não tem nenhum cliente. Então você vai postar o quê? Então você vai até buscar os seus clientes. Eu te recomendo fortemente, quando você abordar um cliente e ele tiver um potencial de fechamento, você vê que ele tem interesse, mas ainda ele está desconfiado, ele não quer investir R$1.000, R$2.000 numa coisa que ele não conhece bem, mas ele tem curiosidade em testar a inteligência artificial, porque todo mundo está falando isso hoje em dia, né? Então ele já tem essa curiosidade. O que você vai fazer? Você vai oferecer para ele uma semana de teste gratuita, sem vínculo. Você vai, lógico, explicar para ele que a automação que você vai usar vai ser uma automação mais simples para teste. Você vai pegar, mudar os prompts e deixar ele testar uma semana, porque isso vai trazer uma segurança grande demais para ele. Ele não vai ter que investir nada, ele já vai testar por uma semana, então ele vai entender que ele vai ter segurança se o negócio funciona ou não funciona. E você fazendo esse teste, você vai ter um parâmetro de quantas interações ele tem por semana, porque você vai pegar 7 dias, uma semana. Então você vai ter as informações, eu vou te mostrar como você vai fazer isso. Você vai ter um banco de dados com a quantidade de interações que ele teve nessa semana, porque cada cliente varia. Tem clientes, pode ser o mesmo segmento, que já tem muitos clientes antigos e ele não interage mais tanto assim pelo WhatsApp, às vezes o cliente já vai na loja, ele não faz muito impulsionamento no Instagram, porque o que vai comandar a demanda é se o cliente é muito ativo em rede social. Se ele for muito ativo em rede social, fazer muitas divulgações, ele vai ter muitas chamadas, né? Muitos contatos no WhatsApp, muitas interações. Então você tem que ter um controle disso.
Aí, no caso, quando você vai fechar com ele, você tem que explicar, ó, todo mês eu vou estar monitorando a quantidade de interações que você tem. Você pode criar um pacote de interações, a cada 1.000, 2.000, você pode criar isso também, ou você pode monitorar, porque vai ter mês que ele vai começar a fazer impulsionamentos no Instagram, Facebook, e isso vai aumentar o seu custo, né? Então, você tem que saber explicar isso para ele e você vai mostrar para ele, ó, esse mês você teve um X de interações, mês passado teve um X, caiu, subiu. Como você vai fazer isso? Ah, e frisando, antes de eu te mostrar aqui a automação, quando você libera uma semana de teste grátis para o cliente, cara, 90% do fechamento já está pronto. Já está pronto. Por quê? Uma coisa que eu aprendi muito vendendo carro, quando eu trabalhei na Hyundai, na Renault, o cliente chega para negociar e ele começa a falar de números. Quando você chama ele para fazer um test drive, ele senta no carro, você já pega o modelo que ele quer, ele senta no carro, ele dirige, ele se sente já como dono do carro, ele já se vê no carro. Aí o que acontece? O cara que estava muito matemático, muito pensativo, o cara que estava muito lógico anteriormente, agora ele está mais emocional, porque ele sentiu que o carro já era dele, entendeu? Já começou, a emoção já está um pouco mais superior do que a razão dele. Então, quando você deixa ele testar o fluxo, ele já acostuma com o fluxo em uma semana, se ele falar que não vai ficar com o fluxo, ele vai ter aquele sentimento de perda. E se o fluxo realmente trazer benefícios para ele, que seja economia de tempo, que seja o maior número de fechamentos, o maior número de agendamentos, ele não vai querer perder isso, ele vai fechar contigo e ele já vai ter a confiança porque você deixou o cara testar uma semana. Então, cara, isso fecha negócio. Ah, Ricardo, mas aí vai gastar uns R$ 20 de saldo meu aqui e tal. Velho, você tem que investir, você tem que saber negociar. Você tem que investir dinheiro para ganhar dinheiro. Cara, R$ 20 é pouco, não vai gastar nem isso, nem R$ 20. E você ganha aí um cliente, você cobra dele, digamos que você cobra o mínimo, R$ 990, R$ 1.000 na implementação e cobra dele R$ 400 por mês. Você tem um custo aí de R$ 100 por mês com os prompts não, com os tokens e a VPS, você vai ter um lucro aí mais ou menos de R$ 300 todos os meses, tá? Todos os meses. E como a sua automação, você é focado em um nicho, todos os seus clientes vão ter a mesma automação. Então, se der um erro para um, você já consegue, você resolvendo para um, você resolve para todos. Então, isso é muito mais tranquilo, cara. É muito mais fácil de você trabalhar. É menos dor de cabeça e mais rentável. Então, não estou falando que está errado, você quer trabalhar com qualquer tipo de automação, beleza, cara, mas você não vai ganhar dinheiro com isso não, cara. Você não vai ganhar dinheiro, você vai perder muito negócio para empresas que já são específicas para isso, como eu te falei. Vamos aqui para a automação. Você vai pegar essa parte aqui, você tem que fazer uma lógica desse formato aqui. Se você já adquiriu a minha automação, que eu deixei o link aqui, eu vou deixar esse fluxo lá na aula de vendas, tá? Eu vou deixar então essa parte aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar essa parte aqui que vai fazer a contabilização das interações. Quando um usuário acaba de entrar em contato com o agente, ele vai mandar uma mensagem aqui, por exemplo, oi. Beleza, ele vai seguir aqui para o fluxo. Aqui, eu usei o Basel como banco de dados, é uma tabela, mas você pode usar também o Google Sheets, que é aquelas planilhas. Só que eu não recomendo fazer isso, porque você precisa fazer muitas requisições. Toda mensagem, ele vai fazer uma chamada na API. E essas APIs, igual por exemplo, a API do Google, ela tem uma restrição de quantidade de chamadas de API por minuto. Você pode acabar ultrapassando essa limitação. Quando eu estava testando com a tabela da planilha, né, do Google. Ela deu erro, ela travou, entendeu? Fazendo teste, mas imagina na produção. Então eu optei por deixar o Basel, porque o Basel eu hospedo ele na minha VPS. Ele é open source, então eu uso ele gratuitamente. Também ensino junto com a minha automação, tá? Pode ficar tranquilo.
Então, aqui, como eu mandei a mensagem, ele verificou que o usuário não existe na minha tabela. É a primeira vez que o usuário mandou uma mensagem. Eu vou rastrear isso pelo número do WhatsApp dele. Aqui é somente para teste, para você ver que é mais rápido eu executar. Quando tiver na automação, ele vai pegar o número de WhatsApp do cliente. Então ele vai puxar aqui, ele viu que não tem nada, não tem essa automação, não tem esse cliente aqui, não tem o ID dele aqui, então ele não entregou nada. A automação que vai continuar para este node if, ele vai ver que não chegou nenhuma informação, então ele vai encaminhar aqui para a parte de cima, onde eu vou criar o cadastro desse cliente, né, dessa interação. Aqui ele vai pegar o número de ID e eu joguei aqui uma lógica, ele tem uma lógica aqui, que ele vai adicionar uma interação, ok? Depois que o cliente mandar a segunda mensagem, vamos fazer outro teste aqui, ó. Vou mandar outra mensagem. Olá. Agora o fluxo foi para a parte de baixo. Por quê? Aqui ele identificou que tem informação do usuário. Ele criou aqui, ó. Ele criou uma outra linha. O ID6, aqui ele tem o número do contato, aqui é o ID, mas vai ser o telefone dele, e aqui as interações. Pode ver que aqui já é duas interações. A primeira interação que ele fez o cadastro e a segunda interação que ele mandou uma segunda mensagem. Então, ele pegou essa segunda mensagem, enviou para esta lógica aqui, e ele gravou aqui, ele somou o contato, né? Então, ele aumentou uma interação. Aqui na saída vai ser um nó, por exemplo, se você estiver usando a API do WhatsApp, você vai colocar aqui aquela saída da API do WhatsApp aqui para poder responder, né, o usuário. Mas a lógica toda funciona aqui. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, você tem essa lógica. Antes de você ativar essa lógica para o cliente, você tem que criar uma conta, por exemplo, ou no ChatGPT, você pode fazer isso também, mas eu gosto de usar o site OpenRouter. Por quê? Aqui eu coloco um saldo, por exemplo, coloquei $10. Aí digamos que eu tenho $10 redondo aqui. Eu vou anotar, tenho $10 de crédito, venho aqui na minha automação que eu vou usar para testar daquele novo cliente, venho na automação e vou escolher aqui OpenRouter como meu agente, tá? Para eu ver quantas interações ele vai ter. Então, eu vou escolher aqui o OpenRouter, vou instalar. Vou escolher aqui o meu LLM e vou ativar o fluxo com o OpenRouter. Por quê? Após 7 dias, eu vou olhar aqui a minha conta, eu vou atualizar aqui os créditos, vou ver o quanto gastou em dólar, converter em reais, aí eu já sei quanto que é a média que ele gasta por semana, correto? Aí, se eu quiser, eu posso vir aqui, se eu quiser não, você deve fazer isso, vir aqui nas interações, copiar as interações, aí a lista vai ser maior, copia aqui todas as interações. Você pode mostrar essa interação para o seu cliente, porque vai ter o número de telefone do usuário que respondeu aqui e a quantidade de interações que ele teve. Então, você vai usar isso como parâmetro se precisar, talvez, aumentar o valor da sua, da sua mensalidade, né? Da sua taxa de atualização e manutenção. Você pega esse valor, copia ele, vem numa planilha do Google, salva ele aqui. Aqui ele vai somar para você automaticamente. Se você clicar aqui na coluna, tá vendo? Aqui do lado direito, ele te mostrou soma. Ele somou todos os números e já te trouxe o resultado. Então eu sei aqui que teve 9 interações. Qual foi a média? 2,25 por interação, por cliente. Mínimo 1, máximo 4. Ele já me entrega todas essas informações. Mas o mais importante aqui, ó, é a soma. Eu sei que ele... nesses 7 dias ele teve uma soma de 9 interações, no caso. Aqui eu estou somente simulando, tá? Isso aqui não são dados reais, não. Então você pode fazer aquela conta de padaria. Digamos que deu, sei lá, 200 interações na semana. Então você vai pegar aqui, deu 200 interações e gastou, sei lá, $2. $2 vai dar R$10 e pouquinho. Vamos colocar aqui R$11. R$11 dividido... Como é que é o dividido aqui mesmo? Dividido por 200 interações, igual... Então, você sabe que cada interação saiu, em média, 5 centavos. Então, você tem esses cálculos para você poder dar um preço na questão de mensalidade de atualização.
O mais importante, o que você deve fazer é mostrar o valor para o cliente, o valor que você vai cobrar, tá? Não precisa mostrar esses cálculos e mostrar a quantidade de interações. Isso é extremamente importante. Você pode disponibilizar também a tabela para que o cliente possa ir acompanhando as interações, ela vai ativando. Eu mostro como fazer isso, é bem tranquilo. Então ele consegue ver em tempo real a quantidade de interações, isso é muito bacana, cara. Então você usa isso para poder saber a quantidade de interações e valor que ele gastou por semana. Você multiplica isso por 4, já tem uma média por mês. Lógico que você vai ter que conversar com o cliente para saber se ele costuma fazer impulsionamento, que isso vai, como fala, porque isso vai trazer um cálculo diferente para você, né? Um custo a mais, porque ele vai ter mais interações. Agora, sobre a mensalidade não, sobre o custo de implementação. Aí, além de ter essa situação que eu te passei, que você tendo o fluxo pronto, vai ficar muito mais barato do que você começar do zero, porque já está pronto, você consegue entregar para o cliente no outro dia. Então, qualquer R$ 1.000 já vai sim, vai ser R$ 1.000 muito fácil que você vai ganhar, porque você vai só atualizar o prompt e algumas atualizações necessárias para aquele cliente. E quanto mais você fizer isso, mais rápido você vai ser e melhor você vai ser. E com o tempo você vai melhorando a sua automação. É isso que eu quero te dizer. Se você vai criar essa automação agora, vai levar 2 semanas para criar essa automação, digamos, e testar ela. Você acha que essa automação, que você não tem experiência, vai ser melhor que a automação do cara que já tem 1 ano com essa automação? Tem 1 ano que ele está melhorando ela, 1 ano que ele está aprendendo, pegando dúvida de cliente e melhorando a sua automação. Você acha realmente que em 2 semanas a sua automação vai ser melhor que a dele? Não vai, cara. Não vai. Então, você precisa pôr isso na cabeça, cara. Foca em um segmento, teste. Se não deu certo, você pega essa automação, você consegue aproveitar ela e focar em outro segmento e vai testando qual segmento vai ser melhor, qual vai te dar dinheiro. Você pode atender 2 segmentos, 3 segmentos? Pode, não tem problema. Mas você seja especialista nesses segmentos, tá? Você tem que ser bom nisso e para baratear. Essa questão de preço do fluxo, além, lógico, de ter a complexidade do fluxo, mas como ele já está feito, não vai afetar muito, mas você pode fazer o seguinte, eu sempre falo isso, as pessoas não gostam, eu olho de acordo com a cara do cliente. Como assim? Se eu chego no estabelecimento, já é um estabelecimento maior, vai demandar uma operação mais robusta, por exemplo, um salão de beleza. Um salão de beleza. É diferente eu atender um salão de beleza que é só a dona ou mais uma menina, que essa automação vai desafogar o serviço dela, do que quando eu for atender um grande salão de beleza que tem 8 funcionários. E essa automação vai gerenciar a agenda de 8 profissionais diferentes. Então, você concorda que é totalmente diferente? Então, eu deveria cobrar R$ 1.000 daquela empresa, que é um funcionário apenas, ou 2 no máximo, e vou cobrar R$ 2.500 para fazer a lógica e atender esses 8 profissionais que estão nessa empresa. Então, vai de acordo com o tamanho da empresa, porque se ela é muito grande, ela vai trazer uma demanda maior, além dos custos que os seus custos fixos, né, vão ser maiores, né, porque vai ter mais interações, muito mais clientes. Uma empresa grande, com certeza, ela faz muita divulgação, aí você já vai ter que mirar aí para R$ 800, né, R$ 900. E dica de ouro, às vezes, se você já tacar direto preço, por isso que eu falo, você tem que entender, cara, de vendas. Todo negócio depende de vendas. Se você é um advogado, se você é um médico, se você tem uma concessionária de veículos, tudo é movido a vendas. Você é advogado, você é médico, você também vende. Todo mundo vende. Não, Ricardo, eu não vendo. Eu fui lá, formei e tal. Se você é advogado, você vende seu tempo e seu conhecimento. Não é? Se você é médico, você vende o seu tempo e o seu conhecimento. Só que, claro, com um valor mais alto, porque você estudou muito para isso. Se você tem uma concessionária, você tem uma loja, você vende produto. Então, tudo na vida. Ou você vende prestação de serviço, ou você vende produto. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você ter a melhor automação
do mundo. Não adianta você ter essa melhor automação do mundo se você não sabe vender. Você não vai conseguir mostrar o valor que a sua automação tem para o cliente. Um dos principais erros é o, o administrador de automação, né? O gerenciador de automação, ir lá e começar a explicar. Que eu uso tal LLM, né, tal inteligência artificial na sua automação, eu uso tal banco de dados que eu vou fazer isso, que ela faz isso aqui. Cara, o proprietário, o empresário, ele não quer saber disso não, cara. Ele quer saber de resultado. Ele quer saber, essa automação vai desafogar os meus vendedores para eles focarem no que é importante? Essa automação vai me desafogar para que eu faça coisas que me rendem dinheiro? Então você tem que saber mostrar isso para ele. Como você vai mostrar isso para ele? Você tem que fazer uma análise, perguntar primeiro para ver onde que a sua automação vai atender. Por exemplo, digamos que ele é uma empresa pequena. Digamos que é uma empresa pequena, o próprio proprietário fica revezando entre responder os clientes, agendar, e ir lá atender os clientes pessoalmente, administrar a empresa. Então você já sabe que ele é supercarregado. Nessa hora, o que você joga o argumento? Você vai falar assim, fulano de tal, eu vi que você é muito agarrado, como você me falou, você mesmo que faz esse tipo de atendimento, essa automação vai desafogar o seu trabalho. Então, isso, a minha Ana, né? A minha agente chama Ana. A Ana, ela vai ser a sua atendente virtual. É a mesma coisa de você ter duas funcionárias 24 horas por dia, porque elas têm que revezar e descansar. Então, imagina como seria o salário dessas duas funcionárias, né? Você teria um gasto aí para ter duas pessoas atendendo o seu WhatsApp 24 horas por dia, você ia gastar no mínimo R$ 8.000 por mês, com encargos trabalhistas, salários, férias, auxílio-desemprego, porque as pessoas, auxílio-desemprego não, auxílio afastamento, que eles entram de atestado, levam você na justiça e aquilo, não, você vai gastar no mínimo uns 10 mil por mês, correto? Para ter esse atendimento 24 horas. Eu sei que você não tem isso hoje, mas se você fosse pagar pessoas reais, você ia investir pelo menos uns 10 mil por mês. Concorda? Beleza. Então, você não vai precisar fazer isso. Então, desconsidera esses 10 mil por mês e você vai ter esse benefício. Você vai poder pegar seu tempo, que é precioso, e alocá-lo em coisas mais importantes, que vai te trazer mais dinheiro, que é administrar seu negócio e lidar com seus clientes mais proximamente. Às vezes o cara é o cara que faz a maquiagem, é o cara que faz o corte, então ele faz tudo ali na empresa. Então, você vai mostrar para ele que ele vai ter tempo para focar naquilo. Ele não vai, nunca mais ele vai chegar numa segunda-feira cheio de serviço a fazer, vai olhar o WhatsApp dele e ter um monte de mensagens. Cara, e outra coisa, você vai focar para ele. Isso aqui é uma aula, cara. Isso aqui é uma aula. Você tem que entrar na mente do seu cliente. Você vai falar para ele sim, mostrar ele pelo benefício. Se você fica com o celular da empresa ou se o seu número é o mesmo número da empresa, não tem aqueles clientes filhos da mãe que te manda mensagem num domingo, 10 horas da noite, para te perguntar um negócio que ele podia te perguntar no horário comercial. Porque quando eu trabalhava com veículos, quando eu trabalhava, por exemplo, na Hyundai, os clientes me mandavam mensagem no domingo, 10 horas da noite. E não era aquele cliente que me comprou o carro, não. Porque às vezes o cliente comprou o carro, teve um problema, está precisando de um socorro e ele esqueceu que pode ligar diretamente com 0800, ele vai e me liga. Beleza, não é esse cliente não. Beleza, esse cliente já me comprou, é o meu cliente mesmo. Cara que tá cotando, que tá olhando o preço. Ele olhou o carro comigo no sábado, não fechou negócio. Aí no domingo, 10 horas da noite, ele tá me perguntando informação do carro. Esse tipo de coisa, você vai entrar na mente do seu cliente, futuro cliente. Você vai explicar para ele que você não vai passar mais por isso. Aí ele vai falar assim, vai ter uns casos, mas eu tenho aquele negócio lá aquela resposta automática no WhatsApp Business, que é quando você manda uma mensagem fora do horário comercial e o cliente recebe uma mensagem que ele não está no horário de atendimento, que no próximo dia útil ele vai entrar em contato assim que possível. Não tem gente que usa isso? Você vai falar para ele, por favor, meu amigo, não faça isso, não faça isso. Eu vou te passar um caso que aconteceu comigo, né? Você pode ver que eu tenho muito cabelo, né? Sou bem cabeludo. Uma vez eu estava num sábado, à noite, eu vi uma propaganda, o vídeo ficando até longo, né? Mas vai te ajudar muito.
eu vi uma propaganda, não, um impulsionamento no Instagram de prótese capilar. Aí eu vi uma empresa fazendo isso. Aí eu peguei, interessei e cliquei em Saiba Mais. Esse Saiba Mais me encaminhou para o WhatsApp da empresa. Adivinha o que aconteceu? Mandei a mensagem no sábado, eles só me responderam na segunda-feira. Nesse prazo, eu fiquei consultando, pesquisando outras empresas da mesma área e mandei mensagem também. Então, na segunda-feira, todos eles me responderam, só que aí eu comecei a negociar preço, para ver qual que é mais barato. Acabou que eu nem comprei, você pode ver que eu não adquiri, né? Mas é... Ai, ai. Mas é porque... O que acontece? Ah, quer dizer que então se eu tiver uma automação, isso não vai acontecer? Pode acontecer, mas vai diminuir muito. Por quê? Quando o cliente mandar a mensagem e em torno de 5, 10 segundos que você programar lá, ele vai responder o usuário, ele vai tirar as dúvidas e ele vai conseguir criar um agendamento, ele vai agendar, para poder te passar o preço certinho, que as pessoas querem saber preço é o mais importante. Eu treino a Ana para ela fazer o seguinte: ela não tem como passar o preço porque ela não consegue analisar o cabelo da pessoa, que cada grau de calvície é um valor. Então, ela agenda um horário para aquele cliente já ir no local e fazer o orçamento. Como o cliente sabe que ele tem que ir no local para poder fazer o orçamento, às vezes ele já se sente satisfeito pelo atendimento e ele não fica procurando, porque ele sabe que ele vai ter que agendar de toda forma para poder fazer, olhar o valor. Então, ele vai esperar a fazer todo o processo, talvez ele pensar em cortar em outro lugar. Só que quando ele vai lá no local e já faz orçamento, é lógico que o cliente tem que fazer o papel dele e já vendeu o produto de uma vez. Não, você já está aqui, deixa pronto, vamos fazer. Já faz, o cara, não, já estou aqui mesmo. E já faz, ele já ganha o cliente, ele para de fazer cotação. Então, você tem que explicar para o seu cliente que ele vai aumentar a margem de lucro dele, ele consegue aumentar a margem de lucro. E você vai estudando os benefícios. Enquanto mais clientes você atender do seu segmento e quanto mais clientes você fechar, mais problemas você vai encontrar que ele tem e você vai trazer a solução e vai te ajudar no próximo fechamento. Você reparou como isso vira uma bola de neve? Você fica na sua zona de conforto e fechar o negócio depois fica muito fácil. O mais difícil é você fechar o primeiro negócio. Vou encerrar esse vídeo porque ele já ficou muito longo. Se você concorda ou não comigo, deixa aqui nos comentários. Eu quero muito saber a sua opinião. Outra coisa, é muito importante, se você quiser ter acesso a esse contador aqui de interações, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que eu mostro a minha automação, aí você vai saber como você vai baixar ela e ter acesso a essa interação de fluxos. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!